meus amigos, minhas amigas. Vamos então agora voltar a nossas aulas para aprender a lei do projeto arquitetônico. E dando prosseguimento, falamos na primeira aula sobre as linhas contínuas finas, médias e grossas, né? As grossas é as que estão à altura de 1,50 m e representam então o corte, né, no meio da casa a 1,50 m. As médias estão entre 1,50 m e o piso, e as finas representam tudo que estiver na altura do piso, tá? Depois vimos que as tracejadas, né, finas representam tudo que está acima de 1,50 m, mas é necessário que seja visto. E agora vamos falar de algumas tracejadas especiais. Observe, essa é uma linha tracejada média, que é uma linha tracejada que representa o eixo da parede. Eixo é tudo aquilo que divide alguma coisa em duas partes iguais, como por exemplo o eixo, né, de nosso rosto, que divide a nossa face em duas partes iguais. Isso aqui é muito usado o quê? Para fazer a famosa divisão do muro entre dois vizinhos, né? É feito pelo eixo do muro, né? Então olha aqui, ó, traço, dois pontos, que aliás é uma variação do traço ponto, né, da linha tracejada, é o traço dois pontos. O traço dois pontos é como se fosse um coringa, ele serve para tudo, mas só que quando você usa ele, esse coringa, né, como na carta do baralho, no jogo do baralho, nós temos o coringa que serve para tudo, né? O traço e dois pontos, ele serve para tudo, para você mostrar em relação ao que? A eixo, a linha acima ou abaixo do solo, acima de 1,50 m. Só que você tem que dizer o que é. Por isso está escrito aqui, ó, linha de eixo, tá? Linha de eixo do que? Do muro de divisa, tá? Do imóvel. E aqui nós temos de novo, ó, a linha, apenas a linha tracejada, sem o ponto, que nós vimos na aula anterior, que representa então a cobertura, né? A linha de cobertura do imóvel, da residência, tá? E de novo aqui, ó, as linhas contínuas representam as paredes, né? As linhas grossas, contínuas. As linhas médias aqui, ó, tá vendo, ó? Representam então aqui a janela, como também as portas, ó, aqui, ó, as portas, tá vendo? E aqui você tem então a linha fina, que vai representar então aqui a cama. Isso aqui é o armário, ok? E aqui é muito importante saber o seguinte, ainda aparece algo escrito com as linhas finas. O que é esse J1, P2, P2? Isso, gente, é para você poder fazer uma tabela por fora, para você não escrever assim, ó, janela do quarto, 1,20 por 1,40 com peitoril. Peitoril é a distância do piso até a altura da janela. Então, um peitoril de 90 centímetros. Para você não precisar escrever isso aqui, você só coloca esse símbolo, J1, que é janela 1, P2, porta 2, P2, porta 2. E aí você vai fazer uma tabela por fora, e nessa tabela por fora, você vai botar o símbolo e vai explicar tudo que é. O tamanho da porta, que tipo de porta é, como ela é feita, ok? E aqui nós temos também uma outra coisa importante, que é feita com a linha chamada linha com a linha fina, né? Que é aqui a designação do ambiente. No caso aqui é um quarto, que ele tem área de 12 metros 05 quadrados. O que significa isso, gente? Quadrado. Esse quadrado aqui, ó, esse 2 aqui em cima, chama-se quadrado, tá? Significa que é o seguinte, que você está pegando um lado e multiplicando por outro. Se fosse só o 12 sem esse 2 aqui de quadrado, fosse só o 12m, significa então que era 12 metros. Então seria ou essa medida, ou essa medida, ou essa outra medida, ou essa outra medida, seria qualquer um dos quatro lados. Quando aparece quadrado, significa que eu multipliquei um lado da parede pelo outro e dei a medida em metros quadrados. Exemplo, aqui 12, né? Eu tenho 3 metros aqui e tenho 4 metros aqui. Exemplo, tá? Vamos supor. Então, 3 vezes 4, 12 metros quadrados. Então, a metragem quadrada serve para dizer o quê? O tamanho que você tem, o quê? O tamanho da área, vamos dizer assim, do piso daquele ambiente, né? É o tamanho da superfície ou do piso daquele ambiente, né? E ela é dada, então, em metros quadrados,
que por consequência é o que? É um comprimento pela largura. Se for um quadrado, é um lado pelo outro lado. Se for um retângulo, é o comprimento pela largura. Aí você encontra a área daquela forma geométrica, que essa aqui parece até quase um quadrado, mas é um retângulo, né? Então é a área da forma geométrica, ok? E aí você vai designar isso embaixo do nome do ambiente. Área, ou seja, quanto é o tamanho desse piso em metros quadrados. Repito, gente, que é a medida de um lado pelo outro, ok? Então vamos voltar aqui à nossa apostila e vamos verificar então aqui agora. Nós já falamos então aqui sobre as linhas. Vamos falar agora então aqui sobre tramas, né? As tramas, gente, é quando você tem um negócio como um xadrezinho. Quando aparecer nos desenhos, eu vou mostrar que você coloca no piso para mostrar que o piso tem alguma coisa de hidráulica ou de esgoto naquele ambiente. Mas eu vou mostrar especificamente quando a gente tiver essas tramas, tá? Aí ele fala aqui sobre o escalímetro, tá? O que é o escalímetro? O escalímetro é essa régua que está aqui na fotografia, que ela serve para que você possa, quando você não tem a medida discriminada no desenho, você possa então fazer o quê? Você possa encontrar essa medida, tá? Coisas importantes do vocabulário de desenho arquitetônico. Peitoril, altura do chão ao início da janela. Pé direito, altura do chão até a laje. Cumbieira, pontos mais altos da cobertura. Planta, vista obtida após a retirada do plano de secção olhado de cima para baixo. Aquele corte que a gente fez horizontal e paralelo ao piso, né? Corte, é também um corte, ou seja, também você retirou uma parte da casa imaginária, né, na imaginação, vista obtida após a retirada da parte anterior ou do plano da secção olhando para frente. Vou explicar isso melhor no desenho, que é melhor explicar o corte no desenho, tá? Brises ou marquises são aquelas elementos construtivos que impedem a entrada de radiação solar direta no interior da construção. Então, o brise ou marquise geralmente é aquela laje que avança na frente do prédio, e com isso você marca a frente do prédio, mas você também protege ele contra os raios solares, tá? São chamados de brises ou marquises. As brises, elas geralmente são como se fosse um negócio vertical, tá? Quando tiver as imagens, eu vou mostrar o que é brise para vocês. As marquises são as lajezinhas que dão um puxadinho na frente do prédio, que protege e marca a entrada do prédio. Vigas e pilares, nós também vamos ver o que é viga e pilares. Os pilares são em pé e as vigas são a sustentação deitada, tá? Aí tem as convenções de parede, né? Aí aqui a parede sempre então vai ser a linha mais grossa, tá, gente? E aqui você tá vendo, quando você tem uma parede que ela não chega ao teto, tipo parede de box, antigamente era feita de alvenaria, você pode fazer então com uma linha média, só que você é obrigado a colocar H, que é a altura, igual a tantos centímetros ou metros. Aqui ele colocou 200 centímetros, que é 2 metros. Porque geralmente o pé direito, né, a altura do piso até lá o teto, ele geralmente é 2,70, 2,60. E aqui no caso ele fez então essa paredezinha aqui, que às vezes divide cozinha de sala, né, tal, de 2 metros. Então ele botou H 2 metros. E a linha ela é mais fraca, é uma linha de traço médio e não fino, ok, gente? Tá? Aqui então o desenho que eu já expliquei para vocês. Então ele explicou aqui, ó, que uma planta baixa é um corte feito na casa, no imaginário, paralelo ao piso, onde você só tem então tudo que está abaixo de 1,50 m, que é desenhado dessa forma como nós vimos, sendo os traços grossos representam as paredes, os médios, as portas e as janelas, e tudo que tiver no piso vai ser traços finos, ok? E aqui aparece aqui já uma planta, tá? E aqui a gente vai aparecer a linha auxiliar. De novo, a linha auxiliar não pertence ao desenho. Ela não desenha nada que está dentro da casa, ok? A linha auxiliar ela serve para nos dar cotas ou medidas. Então reparem essas linhas aqui, ó, gente. Tá vendo essas linhas aqui, ó? É linha auxiliar. Ela tá dando a medida. Então, aqui no caso, ó, 4,50 m. Aqui, ó, a linha de chamada
que é linha de chamada, é essa linha aqui que aparece aqui, ó, com a perpendicular e uma linha inclinada. Essa linha de chamada aqui, ó, essa é outra linha de chamada, essa é outra linha de chamada, para fazer a cota. E aí estou dizendo que desse ponto a esse ponto eu tenho 4,50 m. Então, essa medida aqui é 4,50 m. Então, as linhas auxiliares, elas servem para dar a cota, as cotas ou as medidas das paredes. Tá? Então, aqui você veja aqui, ó, daqui até aqui nós vamos ter 4,90 m. Então ele está me dando as medidas, ok? Então eu vou explicar melhor isso numa aula posterior. Vou detalhar o mais profundamente esse desenho para que vocês possam compreender todos os detalhes técnicos do desenho arquitetônico. Obrigado, gente, e até a próxima.